Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, a todos vocês, que a graça, o amor e a misericórdia do Senhor vos sejam multiplicados. Quero, nesta tarde aqui, em Paranaguá, conhecida como o Grande Mar Redondo, expressar a minha alegria de ter participado da live em homenagem aos 30 anos de ministério da nossa irmã Érica. Ao participar desta live, o Espírito Santo trouxe à minha mente um desejo muito grande que eu tinha guardado em meu coração, que era escrever uma história quase que completa da história dos batistas brasileiros ali no Vale do Ribeira. Sendo assim, eu tomei a liberdade de trazer a vocês, através de alguns vídeos, alguns fatos relacionados com o trabalho entre jovens e adolescentes do Vale do Ribeira. Quando chegamos em Eldorado para assumirmos a Igreja Batista em Eldorado, orientado pelo pastor, até então interino, pastor Aguinaldo, nós começamos a visualizar que havia uma certa lacuna com o trabalho dos jovens e adolescentes. E demos início a um trabalho de conhecer as igrejas, conhecendo os seus pastores. Naquela oportunidade, o pastor João Lopes pastoreava a Igreja Batista da Avenida, que era a primeira Igreja Batista em registro. O pastor Davi de Souza liderava até então congregação de Flor da Vila. O pastor Jorge Greque era o pastor titular da primeira Igreja Batista em Jacupiranga. E outros pastores que estarei citando seus nomes à medida em que estivermos caminhando na apresentação desses vídeos. Algo que nos impulsionou foi realizar um retiro de carnaval ali em Barra do Azeite. Esse retiro foi realizado em uma escola, e quem correu atrás para liberar a escola foi o nosso irmão Valdeci Vilar, hoje morando em Jundiaí, onde atua como vereador naquela cidade. Foi um retiro muito bom, cheio de problemas. As pessoas parece que não tinham tido nunca uma oportunidade de estarem juntos 3 dias. Era 3 horas da manhã, eu era acordado para poder afagar os ânimos exaltados de alguns que não deixavam outros dormirem. A água nós tínhamos que buscar no riozinho que passava nos fundos da escola. Não havia água encanada. A água que chegava até nós era uma água que vinha através de uma canalização por meio de bambu. E quando queríamos usar mais águas, tínhamos que ir até o ribeiro e trazer. As escalas eram feitas e muitos às vezes não aceitavam as escalas, e o pessoal conhecia, sabia quem que era o pastor Vanderlei, não é? O pastor Vanderlei naquela época não era fácil não. Mas eu creio que foi um tempo, até mesmo na minha, assim, que eu creio que eu fui um pouco duro em algumas situações, mas em todos aqueles que participaram daqueles retiros, hoje nós vemos atuando como líderes na denominação, líderes em suas igrejas. E aí nós vimos que nesses encontros iam muitos adolescentes. A igreja mesmo de Eldorado, ela era composta na sua maioria de adolescentes. E aí a irmã Ruth, ela teve a ideia de fazer alguns encontros com adolescentes.
primeiro encontro de adolescentes, reunindo todos os adolescentes, foi realizado na primeira igreja batista de Jacupiranga. O preletor naquela oportunidade foi o pastor João Martins Ferreira, que naquela época pastoreava a igreja batista em Vila Salete. E ele ficou tão entusiasmado com aquele trabalho, e ele disse que ao retornar a São Paulo, ele iria dar sequência a um trabalho com os adolescentes. Isso é um marco para o Vale do Ribeira. A primeira reunião envolvendo os adolescentes como região foi em Jacupiranga, foi ali no Vale do Ribeira. E quando teve a primeira reunião, o primeiro congresso de adolescentes, realizado na Igreja Batista da Liberdade em São Paulo, um ônibus foi locado e nós estivemos ali levando até São Paulo para participar desse congresso uma lotação completa de adolescentes. E eu quero até lançar um desafio: você que participou daquela reunião ali em São Paulo, fale conosco, dê o seu toquezinho, fala: olha, eu estive presente nesse encontro, eu viajei. Naquele tempo, pessoal, não tinha um problema de alguns divertimentos, alguns tipos de lazer, e nós levamos os nossos jovens, nossos adolescentes naquela época, a dar um passeio, um tour ali em São Paulo. Foi um tempo maravilhoso. Dali saíram muitos jovens, muitos adolescentes se transformaram em jovens atuantes, tanto na denominação como fora dela. Tudo teve seu início. A Bíblia diz: lembrai-vos dos dias das coisas pequenas. E nós lembramos ali de irmãos que juntaram as forças. Eu não posso deixar aqui de lembrar do irmão Valdeci, do irmão Nagir. Eu estou falando como se fosse naquele tempo. Hoje o Nagir é pastor, o Valdeci é vereador. Por isso, querido, eu quero assim dizer que há também um irmão muito valoroso, irmão Mateus, que até então atuava e deve atuar, né, na igreja central de Cajati, mas antes ele já fazia parte daquela que era a primeira igreja, eu esqueci o nome da localidade da primeira igreja, antes deles iniciar a construção da igreja batista central. E aí, meus queridos, essas pessoas, sem esquecer também da irmã Elza Savioli, muito atuante, né? E ali era um trio de ferro: Elza Savioli, Nagir e Valdeci. Mais tarde, o Valdeci, especialmente o Nagir, fizeram assim uma amizade também muito grande com o pastor Josafá, e ali eles puderam então dar sequência a um trabalho maravilhoso. Por isso, queridos, nós devemos lembrar do dia das coisas pequenas. Há muito a serem contado, há muito a serem registrado. E eu quero assim fazer assim pequenas doses, pequenos vídeos, porque com certeza alguns irmãos que estarão nos ouvindo estarão lembrando de alguma situação e estarão enviando para nós, para que possamos colocar em outros vídeos e depois fazermos a sequência de uma história que poucos conhecem, porque a história do povo batista do Vale do Ribeira é uma história muito linda, muito bonita. E vocês que vieram, com certeza foram frutos desse trabalho. Como a irmã Érica, que eu creio que ela conseguiu pegar um pouco desse tempo, uma vez que ela dirigiu música ali na igreja de Eldorado, na central de Cajati. E isso faz com que nós possamos, querido, estar vivenciando o amor de Deus em nossas vidas, sempre nos lembrando uns dos outros, nas orações, sempre que possível, enviar uma mensagem, para que nós não fiquemos desligados daquilo que já vivemos,
daquilo que vivenciamos e daquilo que podemos ainda vivenciar. Amados, que Deus os abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas. Que as boas mãos do Senhor Jesus Cristo sejam sempre estendidas em favor de cada um. E vamos dar sequência na história que poucos conhecem. A história dos batistas no Vale do Ribeira. Deus abençoe e um abração virtual muito forte, meu e da Ruth, no nome de Jesus. Amém.